Olá, eu sou o pastor Cláudio e nós hoje vamos falar a respeito do tema Conhecendo Jesus. Jesus, como todos sabem, foi um homem que viveu há aproximadamente 2013 anos atrás e todos sabem que o seu nascimento é no Natal, a comemoração do seu nascimento, é o Natal que nós vivemos, que infelizmente agora é Papai Noel, né? E que a sua morte é a Páscoa, que infelizmente agora é coelhinho e ovinho de chocolate. Porém, o Senhor Jesus, a Bíblia afirma no livro de João, capítulo 1, que ele que nos diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o que a Bíblia nos diz é que Jesus estava no princípio, criando todas as coisas, e que ele é o próprio Deus, porque esse termo verbo ou palavra é a mesma coisa que Jesus. E amados ouvintes da palavra de Deus, e nós vemos que Jesus, ele sendo Deus, ele deixou a sua glória de Deus e veio ao mundo. Como ele veio ao mundo? Que é comemorado no Natal, que é feito o presépio do nenenzinho. Mas a sua mãe, Maria, ela estava desposada, ou seja, estava casada com José, mas ainda não havia dormido com ele, ou seja, estava prometida a José. E nós vemos que ela era virgem. E há em Lucas, né, no início do livro de Lucas, nós vemos claramente esse momento em que o anjo Gabriel aparece a Maria e diz para ela não temer, que o que estava gerado em seu ventre era de Deus. E Deus assim faz esse milagre com a sua serva Maria, e ela concebe, o Espírito Santo vem sobre ela, ela concebe e Jesus é nascido. Nós vemos que nenhum dos homens que são ícones ou líderes religiosos que existem nos dias de hoje aconteceu a mesma coisa. Nenhum deles nasceu de concepção de uma mulher que o Espírito Santo tenha vindo sobre ela ou coisa parecida. O único foi Jesus. Infelizmente, as pessoas não conhecem ou não reconhecem a questão de Jesus ser o próprio Deus. E ele nasceu, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Continuamos em João capítulo 1. E Jesus continua nesta terra. Para que ele veio? Ele veio para que nós tivéssemos vida. Em João capítulo 10 também fala sobre isso. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por quê? Jesus veio para se entregar. Ele diz que ele mesmo, ninguém toma a sua vida, ele mesmo a dá e volta a recuperá-la. Ou seja, Jesus veio para nos redimir dos nossos pecados. Isso é coisa, é obra, é milagre, é coisa de Deus, tá? Não é uma coisa por acaso, não é invenção da carochinha, não é nada disso. É Bíblia, é questão de crer no que está escrito na Bíblia, palavra de Deus. Não adianta querer discutir sobre a questão de Deus através da ciência. Isso é para quem quer crer na Bíblia Sagrada. E Jesus veio, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de verdade. E ele continuou vivendo aqui, ensinando o amor, a misericórdia de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, ele próprio era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque ele veio com essa finalidade. Antes sacrificava-se um animal, um cordeiro, carneiro, com mais ou menos um ano, que não tivesse ainda tido relações com
com outro animal, né? Então, esse cordeiro representava Jesus. Assim foi claramente mostrado quando Abraão, né, ia oferecer Isaac por ordem de Deus, mas Deus envia o cordeiro que estava, né, o cordeiro substituto que substitui Isaac, ou substitui o homem. Isaac ali significava toda a humanidade, eu e você. Deveríamos ir para a cruz, né, para sermos ou pagarmos pelos nossos pecados. Mas Deus envia aquele cordeiro de Isaac, depois fala para Moisés, né, oferecer a Páscoa, Pessá, liberdade no deserto, e aí passamos a comemorar a Páscoa, né, a morte do cordeiro, até que Jesus veio. A partir daí, todo animal que é sacrificado é uma blasfêmia contra Deus. Tá? Por quê? Porque o único animal que foi sacrificado, né, ou melhor, o único cordeiro, né, principal, cordeiro, né, foi Jesus. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, antes dele eram representações, após dele é pecado. Tá? Após ele é pecado. Então, Jesus, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, que infelizmente o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus, tem sido substituído por um velhinho, Nicolau, Papai Noel, seja lá o que for, né? E a sua morte, que comemoramos até hoje, que no caso é a ceia do Senhor, né? É o pão que significa a carne de Jesus, moída na cruz do Calvário, sacrificada, machucada, né? E o vinho, ou seja, o suco de uva, que representa o sangue de Jesus. E infelizmente a Páscoa que nós comemoramos até hoje, que seria a morte de Jesus, está sendo trocada por coelhinho, ovinho de Páscoa, e as crianças estão fazendo com que as crianças esqueçam, né, o verdadeiro Natal e a verdadeira Páscoa. Nós temos responsabilidade nisso, de ensinar às crianças o verdadeiro sentido do Natal e o verdadeiro sentido da Páscoa. E o cordeiro que tira o pecado do mundo, que é a Páscoa, ele ao terceiro dia ressuscitou, né? E está à destra ou à direita do Pai. Não quer dizer que ele fique lá o tempo todo à direita do Pai. Isso aí, para nós, é uma representação de que ele foi para o céu e ele é Deus. E está intercedendo por nós, ou está cuidando de nós. Tá? Então, ninguém mais tem esse lugar de ir ao Pai ou de pedir ao Pai. Infelizmente, nós, biblicamente falando, tá? Maria não tem condição de interceder por nós pecadores, porque ela é uma santa, ou foi uma santa mulher de Deus, mas ela teve o seu tempo na terra. Ela morreu e não ressuscitou. Jesus é Deus e ele está no céu, assim como Maria também está no céu. Mas a Bíblia fala que para o homem não tem condição de ele ver o que acontece na terra, porque senão ele estaria sofrendo, né? Maria estaria sofrendo porque estaria vendo as besteiras que nós, pecadores, fazemos na terra. E o céu é um local de alegria, local de louvor a Deus, local onde não há choro nem pranto, né? Se Maria visse tudo isso, ela ia chorar continuamente. No entanto, Deus é que vê todas essas coisas, né? E nos dá o livre-arbítrio de escolher o bem ou o mal. Então vamos procurar falar de Jesus como verdadeiro Deus, único digno de louvor e adoração, porque existe um único Deus, mas pelo seu amor, pela sua misericórdia, se fez em 3 pessoas por amor a mim e a você. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vós. Fiquem na paz do Senhor.